A reforma administrativa tem tirado o sono de muita gente. Em Brasília, a discussão ferve no Congresso Nacional. Mas qual a importância disso para o dia a dia do cidadão? Fala-se numa economia de 400 bilhões de reais. Nós vamos saber um pouquinho sobre a reforma administrativa e os reflexos dela na economia e também na vida do cidadão com o professor Alexandre Pris, do curso de Direito da Univale. Olá, professor, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer conversar com o professor a respeito de tantos assuntos referentes aí ao direito, né? Professor, há essa necessidade da reforma administrativa? Bom dia, Almeri. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. É uma satisfação sempre atender esse convite da TV Univale. De fato, a administração pública ela pode sim ser reformada, ela pode sim ser modernizada. É essencial que nós tenhamos metas, que a administração tenha por parâmetro a excelência e que cumpra resultados ótimos. Entretanto, é muito importante avaliarmos com cuidado esta reforma. Veja, é importante atualizar, é importante modernizar, é importante corrigir aquilo que se faz necessário? Sim, mas há alguns temas em que há uma polêmica maior. Uhum. Quais são essas polêmicas, professor? A gente vê uma preocupação bastante grande, né, a respeito dos servidores públicos. Quem vai entrar agora ou quem já está, né, que é o chamado estatutário, né? O que muda para o servidor público e para quem vai entrar agora vai aí fazer um concurso público? A gente vê um movimento bastante grande dessas empresas de concurso público referente à reforma administrativa, né? O que pode mudar, professor? Bem, aqueles que já estão no serviço público, eles não serão atingidos, por regra, e assim deve ser, pela emenda, porque trata-se de uma emenda à Constituição e que irá garantir o direito daqueles que já se encontram dentro da administração pública. Ela será aplicável, portanto, apenas àqueles que prestarem concurso e ingressarem na administração da vigência, vamos assim dizer, do nascer, numa palavra não técnica, mas para que entendam, do nascer da emenda para frente. Esses sim serão atingidos pelo teor da emenda à Constituição, dessa talvez, porque ainda é uma proposta, né? E ela ainda está em trâmite, ela ainda não foi aprovada, mas se aprovada, serão atingidos apenas aqueles que forem, que ingressarem na administração do nascimento da emenda para frente. Repito, de uma forma não técnica, para o nosso telespectador entender. Alguns juristas até falam, né, alguns artigos na internet, que falam que essa reforma administrativa é uma reforma inconstitucional. Isso chega a levar a essa discussão também, professor? Sim, é muito importante que as pessoas que pretendem entender a reforma façam a leitura da reforma e que não se alimentem apenas daquilo que é veiculado em todos os instrumentos aí de comunicação. Por quê? Porque, de fato, sim, há muitos pontos que são inconstitucionais, na minha percepção, né, ressalvado quem entende sentido contrário e respeitando quem entende sentido contrário, mas a reforma, sim, ela tem pontos cruciais que, no meu entender, são inconstitucionais. E deixar claro que os administrativistas, os especialistas em direito administrativo, eles não concordam com a reforma, como tem sido dito muitas vezes na imprensa. Os administrativistas, os especialistas em direito público, eles entendem pela inconstitucionalidade da maior parte desta proposta de emenda à Constituição. O que muda de fato para o servidor público? Quem vai ingressar agora na carreira de servidor público, professor? Bem, há muitos pontos, né? Há muitos pontos. A reforma ela é bem grande, mas em poucas palavras, aquilo talvez que seja crucial, né? A questão da estabilidade. A estabilidade ela será concedida apenas aos cargos as carreiras de Estado e que, inclusive, serão num outro momento, por um outro diploma legislativo, uma outra lei, será definido quem são essas carreiras de Estado. E o que são carreiras de Estado? São aquelas carreiras que trabalham com a atividade fim do Estado, atividade essencial do poder público. Esses serão apenas os que gozarão da estabilidade. Os demais servidores, os demais agentes públicos, não terão estabilidade. Há novas fórmulas de vínculo previstas nessa proposta de emenda e
a estabilidade é a grande polêmica, mas a Uhum. questão das férias, a não retroatividade de atualização de valores monetários, há uma série de discussões. A questão da estabilidade, o que deve ser entendido é que a estabilidade ela existe como uma garantia não do servidor, mas uma garantia da prestação de um serviço público de excelência. Como posta a reforma, ela não atinge o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, os militares, ela não atinge o alto escalão do Estado, ela atinge apenas os pequenos servidores, vamos assim dizer, né? Numa palavra também não técnica, só para que nos entendam. Ela atinge uma grande massa, mas que está na base, ela não atinge o alto escalão da administração pública. Então, o legislativo ele pode ser afetado, professor? Apenas os servidores de baixo escalão, vamos assim dizer, os membros Mesma, dos é a mesma coisa, né? A mesma fórmula, né? Exato, exato. Então, por exemplo, vamos lá, poder legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores não serão atingidos, até porque nós não estamos Uhum. falando de servidores, nós estamos falando de agentes políticos. No executivo, prefeito, governador, presidente não serão atingidos. E no judiciário, os juízes, o Ministério Público, né, a carreira do Ministério Público também não será atingida. Ministros, desembargadores, porque também são agentes políticos, classificados assim pela literatura de direito, né? Uhum. Então, ela atinge a grande massa, Almeri, ela atinge a grande massa de servidores, de empregados da administração pública, que, no meu entender, modesto, não são o grande problema. Há problemas a ser corrigidos? Sim, existem. É necessário que se modernize? Eu quero deixar isso muito claro. É necessário que se tenha controle da atividade do servidor, mas esses não são os grandes problemas. Nós temos os grandes privilégios dos poderes. São os privilégios dos poderes da República, do alto escalão, é que devem ser atingidos. Esses é que trarão economia para os cofres públicos. E esses não estão na reforma, infelizmente, mas já era de se esperar, né? Brasil, né? Infelizmente, e esses é que devem ser tocados. Agora, a gente vê aí também uma grande massa, né, de servidores comissionados, né? Na realidade, existem poucos servidores concursados e, é claro, muitas prefeituras, estados e também o governo federal, eles se apropriam, né? Às vezes, muitas vezes, troca de favores. É claro que a gente sabe, não vai ser também ingênuo, né? Mas muitas vezes que é necessário mesmo esses cargos comissionados, são necessários. Para esses cargos comissionados, o que a reforma prevê? Também existem aí mudanças, professor? Bem, o cargo de provimento em comissão, primeira diferença, é diferente da função comissionada. O cargo de provimento em comissão, ou cargo em confiança, ele é um cargo que é preenchido por qualquer pessoa, ainda que não seja da administração, mas que ela tenha um mínimo de capacidade técnica, um mínimo de requisito formal, vamos assim dizer, para poder preencher o cargo. Então, se ela tem que ter um nível superior, um nível médio, para poder preencher o cargo. A função comissionada é aquela que é preenchida exclusivamente por aquele de carreira, para deixar claro para quem nos assiste. Então, o grande problema qual é? Não é a existência do cargo de provimento em comissão. O problema é inchar a máquina pública com os cargos de provimento em comissão como troca de favor. Mas a Hum. nossa Constituição, hoje, como se encontra, ela já tem um mecanismo, mas ele nunca foi legislado. Lá no artigo 37, que trata da administração e que trata do cargo em comissão, diz que viria uma lei para organizar quantitativos mínimos nesses cargos de provimento em comissão. Mas essa lei nunca foi produzida, vamos assim dizer. Ou seja, não é necessário tocar em alguns assuntos, mas tão somente implementar aquilo que a nossa Constituição já prevê. Para a reforma, quer se criar aí a função de liderança. E na nossa Constituição já está muito bem organizado. O cargo em comissão é de uma forma e a função comissionada é de outra. Agora, com a reforma, quer se trazer o cargo de liderança. Mas o que é esse cargo de liderança? Quem poderá ocupar esse cargo de liderança? Então, há uma situação por ser modernizada, vou usar essa expressão, por ser aperfeiçoada, não há por que criar uma outra criatura, vamos assim dizer, que ainda terá que caminhar, ser consolidada, qual é o conceito. Então, nesse ponto, andou muito mal a reforma. Uhum. O senhor explicou muito bem, assim, que muitas vezes as pessoas confundem mesmo. Cargo comissionado é um servidor público que está
prestou concurso público, mas que dentro lá do trabalho, da função que ele exerce, ele vai recebendo aí, como se diz assim, uma remuneração a mais por exercer um Exato. cargo a mais, uma promoção na realidade, né? Isso. E Essa é a função comissionada. essa função comissionada. Isso. O cargo de provimento Em comissão. em comissão são essas pessoas nomeadas, é isso? Exatamente. Então, assim, vamos criar um exemplo bem rápido. Um prefeito, um desembargador, um vereador, ele pode nomear, de qualquer dos poderes, eles têm alguns cargos para lotados nos seus gabinetes para prestação de atividades essenciais. Então, ele pode nomear pessoas que detenham capacidade técnica e, obviamente, a confiança, porque o cargo é de confiança, para prestar essa função. Esse é o cargo em comissão, o cargo em confiança, o cargo de provimento em comissão. É diferente a função comissionada. As duas figuras estão na nossa Constituição. As duas figuras são legítimas para os cargos de diretor, assessor, são aqueles cargos de chefe, chefe, diretor e assessor. E a função comissionada é daqueles que são da carreira. Então, um efetivo funcionário pode ocupar uma liderança, né, pode ocupar uma chefia, uma direção, um assessoramento e ganhar um valor a mais na sua remuneração. Vamos distinguir dessa forma, que é a maneira que a nossa Constituição estabeleceu. Agora, criar um cargo de liderança sem contornos, o que é a liderança? Lidera o quê? Eu já tenho bem claro que é chefe, diretor e assessor. Hum. Então, nesse ponto, como eu disse, ressalvado quem entende sentido contrário e respeitando muito, porque a reforma é bastante polêmica, eu discordo e eu entendo que o que se faz necessário é criar quantitativos mínimos, evitar que se crie muitos cargos em comissão, evitar o inchaço da máquina, mas com contornos que a nossa Constituição já detém, basta implementar. Mas, infelizmente, no Brasil, infelizmente, se joga muito para a torcida, nós sabemos, a política. Então, é necessário dizer que está se reformando a administração dessa forma. Né? Eu repito, não significa que não se tenha que aperfeiçoar, mas, de fato, estudar a administração pública e não partir de informações desencontradas e de achismos, mas sim de ciência, entender o que precisa ser reformado, qual o ponto, efetivamente são esses valores que vão ser economizados, para que serve uma estabilidade, por que eu vou tocar nos cargos de comissão, se eles já estão estruturados, eu posso aperfeiçoar esses cargos, eu posso reduzir a quantidade desses cargos e não criar uma nova natureza jurídica que ainda terá que se consolidar. Pois é, professor, o professor falou até, tocou num ponto interessante, que essa reforma deixa alguns, alguns patamares de fora, né? Será que não são esses patamares aí que estão inchando, ao invés dessa grande massa de servidores que vai ser atingida, né? Isso é, é, tem que ser analisado também, né, professor? Perfeito. Veja bem, Almeri, e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem, é importante que o cidadão pesquise e veja os benefícios, por exemplo, eu vou dar dois exemplos, tá? Dos ex-presidentes da República. Quais são os benefícios de um ex-presidente da República, você sabe? Eles têm cargos vitalícios à sua disposição, 8 servidores, veículos, 2 veículos à disposição de forma vitalícia. Esses são privilégios que são injustificáveis, são privilégios que remontam ao Império. Nós vivemos numa república. Mesmo quem Mas, já recebeu o impeachment, professor, como o presidente exatamente. Collor e a presidente Dilma? Um aluno meu, na graduação, o Marcos Gabriel, juntamente comigo, nós fizemos uma pesquisa sobre os privilégios, os benefícios de um ex-presidente da República. E nós conseguimos dados, está lá na monografia dele, pública para consulta, uh, dados da transparência de quanto se gasta. Se gasta muito com os ex-presidentes, inclusive aqueles que sofreram impeachment. Eles têm direito, sim, a esses benefícios. 8 servidores à sua disposição, Nossa, vitalícios, veículos vitalícios, ou seja, nossa. são privilégios injustificáveis. Pesquise o nosso cidadão, aquele que nos ouve e nos assiste, como se dá a sistemática de saúde de um parlamentar federal, como é que é, entre aspas, vamos assim dizer, o plano de saúde, a sistemática de desembolso e o gasto que se dá com a saúde dos parlamentares, inclusive para todos os seus familiares, para os dependentes, de forma vitalícia, ou seja,
algumas situações injustificáveis na nossa República. Esses privilégios, sim, devem ser atingidos. Esses privilégios, os valores que são recebidos, a estrutura que se coloca à disposição, que não justifica mais numa república que pretende se modernizar, que pretende ser democrática, que toda hora está reclamando de falta de dinheiro, então eu tenho que cortar naquilo que é o gasto maior, e não na base que estão aí os servidores trabalhando, essa é a verdade. É um mito, tá, Almeria, essa história de, o servidor, ele não dá resultado. Os servidores trabalham e trabalham muito. Existem aqueles que efetivamente merecem ser sancionados e punidos pelas suas faltas. Existe, claro, sempre haverá, sempre haverá. Mas a grande massa dos servidores são trabalhadores e trabalhadores muito sérios. Uhum. Professor, por exemplo, ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa a ser discutida, oposição, situação, aquele meandro que a gente conhece, né? Mas, por exemplo, se a reforma administrativa ela for aprovada, ela é uma lei suprema que vai ser aplicada também para os estados e para os municípios. Veja, a proposta de emenda à Constituição alterará a administração pública no âmbito federal. No Uhum. entanto, por uma questão que nós chamamos aí tecnicamente simetria constitucional, ou seja, o que é produzido na federação, na União, vamos dizer, na esfera federal, deve se reproduzir por uma questão de simetria, de isonomia nos estados e nos municípios. Ela atingirá a esfera federal, mas, evidentemente, os estados deverão ajustar a sua legislação e os municípios também para que haja uma readequação ao parâmetro, vamos dizer, da esfera federal. Legal, professora. Então falta muito ainda, né, professora, para ser discutido, para ser analisado, né? Inclusive aí, agora o ministro da Economia colocou como sigilo o texto, saiu agora pouco na imprensa e tudo mais, mas é preciso ser, assim, eles trabalham forte, a situação trabalha forte lá no Congresso para ser aprovado, mas também tem a oposição e tem os técnicos, é claro, muita gente envolvida aí como sindicato dos servidores e tudo mais, é, para analisar essa reforma. Então, é muito pano para manga ainda, né, professor? Sim, a proposta é do dia 3, salvo engano, de setembro de 2020. Ela, obviamente, vem do executivo, que tem esse papel de gestão administrativa, de administrador público maior, corretamente. Mas para que seja aprovada uma emenda à Constituição, ela deve ser votada 2 vezes em cada uma das casas, ou seja, nós estamos numa primeira conversa ainda, tem que passar por Comissão de Constituição e Justiça, há um longo caminho ainda a ser trilhado. No entanto, é importante que servidores, não servidores, que a sociedade se envolva, os juristas se envolvam nessa discussão. Veja, eu penso uma administração, sim, Almeria, uma administração moderna, uma administração que dê resultados, uma administração que tenha controle da eficiência dos servidores. Na nossa Constituição, Almeria, veja, nós temos um dispositivo lá no 41 que viabiliza, inclusive, a perda do cargo pelo servidor que não tem um desempenho adequado. Só que esta lei que trata do desempenho ainda não foi aprovada. Então, nós já temos mecanismos para aperfeiçoar a administração pública, que precisa sim ser aperfeiçoada, mas tudo deve ser feito com técnica, com ciência, com ouvindo os servidores, ouvindo as partes envolvidas, ouvindo aqueles que cuidam do caixa, obviamente, a questão econômica é importantíssima, mas nós não podemos atropelar essa discussão, nós não podemos nos valer de dados que não são verdadeiros ou de dados que ainda são desencontrados para atingir a estrutura da administração pública, que é a execução, que é a vida dos serviços públicos, que é o serviço público chegar na mão do cidadão. E eu falo, eu não sou servidor público, eu falo na condição de advogado e professor universitário. Então, veja, eu posso falar nesse sentido porque não estou me apegando a uma estabilidade que tenho, mas sim explicando algo dentro daquilo que nós, especialistas em direito administrativo, entendemos como necessário aperfeiçoamento, mas que tem que tomar todo um cuidado para não atropelar e não atingir direitos fundamentais, e a longo prazo nós vemos aí que foi um grande erro. Veja bem, para que fique claro, porque muitas vezes a pessoa ouve, é só uma proteção a servidor, a Uhum. proteção. Não, é necessário aperfeiçoar,
mas com cuidado. Somente isso. Tá certo, professor. E também, é só para encerrar, ouvir especialistas também, né? Ouvir especialistas das academias, ouvir juristas e tudo mais, para que se chegue a um senso legal que não prejudique tanto o andamento do país. Essa questão realmente que o senhor tocou aí, dos privilégios e tudo mais de ex-presidentes e tudo mais, é uma questão que precisa ser analisada também para que realmente haja uma economia eficaz e não só tirar daquele bolo, daquela massa de servidores, né, professor? Se nós formos fazer um trabalho sério mesmo, eu digo sério porque muitas vezes em, é, as pessoas gostam de se iludir, mas se nós formos fazer um trabalho sério e vermos veículos que estão à disposição de autoridades que são desnecessários, é, verbas de gabinete, privilégios de toda forma, isso pode ser tudo levantado e cortado ou minimizado. Algumas situações são para o desempenho do cargo, sim, não são privilégios, são prerrogativas para o desempenho da função, devem ser mantidas. Agora, o Brasil tem muito que melhorar em todos os poderes, em todas as suas esferas, especialmente no alto escalão, porque aí é que há o grande gasto. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi ótimo você esclarecer um pouco da reforma administrativa que gera tantas dúvidas aí, principalmente a população, né? Aquelas pessoas aí que estão querendo saber o que é essa reforma administrativa que tanto se discute, né? Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. Pois é, a gente encerra aqui esse Conversa Livre com o professor Alexandre Pires, falando um pouquinho para a gente, esclarecendo um pouco sobre essa reforma administrativa. A gente volta no próximo programa. Até lá.